Desculpa, é culpa minha. Eu estraguei a curva 6. O carro tinha mais. Perdão, equipe. Esse foi o rádio dramático de Gabriel Bortoleto, transmitido para o mundo inteiro, segundos após a classificação de Silverstone em 2026. A transmissão oficial de TV e a mídia de massa cravaram na hora. O piloto brasileiro havia jogado fora a chance de ir ao estágio decisivo por míseros 32 milésimos de segundo. Mas o que o sinal internacional escondeu de você e que vazou horas depois por canais independentes, inverte por completo os culpados desse sábado. No momento em que o mundo apontava o dedo para o piloto, a resposta secreta do engenheiro da Audi no ouvido dele foi chocante. Na verdade, acho que devemos agradecer a você. Como um erro crasso pode virar um agradecimento de bastidores. O que a engenharia alemã descobriu naquela garagem que mudou os rumos do projeto bilionário da Audi para sempre. Antes de aprofundarmos nessa investigação técnica, já se inscreva no canal e conte aqui nos comentários de onde você está nos assistindo hoje. Para quem olha a tabela fria da Fórmula 1 de 2026, o veredito parecia definitivo e sem qualquer espaço para contestação ou debates mais profundos. 11º lugar no grid de largada. Aqueles 32 milésimos de segundo separavam cruelmente Gabriel Bortoleto de Liam Lawson, que acabou ficando com a última vaga da fase decisiva da classificação na pista inglesa. O deslize na saída da curva 6 foi real. Uma falha de execução cirúrgica em um ponto de altíssima velocidade, onde qualquer centímetro fora da linha ideal cobra um preço absurdamente alto no cronômetro. Sem problemas visíveis de pneu, sem qualquer quebra mecânica aparente naquele exato instante, a própria diretoria da equipe Audi confirmou para os jornalistas que o erro foi puramente de execução do piloto. E o jovem brasileiro, em um gesto de maturidade que se tornou extremamente raro no paddock inflado, egocêntrico e corporativo da Fórmula 1 de hoje, assumiu a responsabilidade imediatamente pelo rádio, sem procurar desculpas em terceiros, sem culpar as rajadas de vento, as decisões estratégicas da equipe de engenheiros ou as reações inesperadas do chassi do carro. É exatamente nesse ponto previsível que a esmagadora maioria das análises superficiais da internet, dos portais de notícias e dos programas esportivos de televisão parou por completo. A lógica desenhada pela grande mídia de massa foi completamente linear. O piloto cometeu um erro bobo, a equipe alemã foi severamente prejudicada em sua estratégia e o fim de semana inteiro estava jogado no lixo antes mesmo de começar. Só que o cérebro humano é condicionado por sua própria natureza a olhar apenas para o desfecho final de um acontecimento marcante, ignorando de forma sistemática as engrenagens invisíveis que constroem o cenário real por trás das cortinas do paddock. E a verdade é que o cenário real dentro da garagem da Audi naquele sábado de manhã parecia um verdadeiro colapso operacional e técnico de proporções gigantescas, muito longe do alcance das câmeras oficiais da transmissão internacional. A grande verdade corporativa por trás desse projeto é que a Audi entrou na Fórmula 1 gastando bilhões de dólares para construir uma imagem de soberania alemã infalível. Quando uma montadora desse porte decide comprar uma equipe tradicional e reestruturar toda a sua base de engenharia do zero, o nível de cobrança do Conselho de Administração em Berlim e Ingolstadt atinge patamares sufocantes. Cada peça desenvolvida, cada atualização de software e cada escolha de piloto é monitorada por relatórios de Business Intelligence que não aceitam falhas. Alan McNish, o diretor de corridas, carregava nos ombros o peso de entregar resultados imediatos para acalmar os acionistas, que já começavam a questionar os custos astronômicos de se manter um time na elite do automobilismo mundial.
O clima interno de cobrança era tão denso que qualquer erro na pista era tratado como uma crise de relações públicas que poderia desvalorizar as ações da marca no mercado financeiro global. 2 horas antes de a sessão de classificação oficial começar, durante o terceiro treino livre daquele mesmo sábado de manhã, Bortoleto perdeu o controle da traseira do carro em uma curva de alta velocidade extremamente traiçoeira e rodou forte. O impacto direto contra a barreira de proteção gerou um dano estrutural imenso na suspensão traseira, quebrando braços de fibra de carbono e destruindo componentes aerodinâmicos vitais do modelo R26. Os boxes da equipe alemã se transformaram em uma verdadeira zona de guerra industrial contra o relógio que avançava implacável. Mecânicos, engenheiros de dados e diretores correram desesperados de um lado para o outro para remontar um quebra-cabeça tecnológico complexo a tempo de o carro ter a chance mínima de ir para a pista no primeiro estágio da classificação. O esforço coletivo da equipe foi brutal e exaustivo, com profissionais trabalhando sob um estresse físico que beirava o limite humano, mas a sensação de alívio e calmaria durou apenas alguns segundos. No exato instante em que o primeiro estágio da classificação abriu e o sinal verde acendeu na saída do pit lane, veio o golpe que parecia o cheque-mate definitivo no fim de semana do piloto brasileiro. Uma falha grave, eletrônica e intermitente no sistema de câmbio travou o monoposto completamente dentro da garagem. Enquanto todos os rivais diretos acumulavam voltas rápidas na pista, limpavam o traçado cinzento e entendiam perfeitamente o comportamento térmico dos pneus macios, os minutos preciosos de Bortoleto evaporavam diante dos monitores dos engenheiros de telemetria. Para todos os efeitos práticos do gerenciamento de crise no paddock, a Audi estava virtualmente eliminada da sessão antes mesmo de conseguir registrar uma única volta cronometrada na tabela oficial da federação. O clima de desespero tomava conta da diretoria. Os engenheiros alemães olhavam para as telas de dados sem entender por que um sistema exaustivamente testado nos simuladores simplesmente se recusava a funcionar na vida real. A experiente equipe de mecânicos conseguiu destravar o sistema eletrônico de câmbio de forma milagrosa e dramática, literalmente em cima da hora, trocando atuadores hidráulicos em um ritmo que parecia impossível. Faltavam pouquíssimos minutos para o encerramento do estágio eliminatório. Bortoleto saiu dos boxes acelerando tudo o que podia, sabendo que tinha apenas uma única missão pela frente, uma única oportunidade de volta limpa, utilizando um único jogo de pneus macios novos. O risco de um desastre completo era absoluto e a margem de erro simplesmente não existia para o brasileiro. Se ele pegasse o tráfego pesado de um carro mais lento em uma curva de alta, a sessão acabaria ali. Se errasse 1 milímetro, que fosse em um ponto de frenagem, com um carro que havia sido recém-remendado às pressas, o fim de semana estaria liquidado. E o que ele executou a seguir nos bastidores começou a desenhar o verdadeiro motivo do rádio secreto que a transmissão internacional de televisão escolheu omitir deliberadamente do grande público. Imagine-se pilotando uma máquina de mais de 1000 cavalos de potência, cujo comportamento dinâmico é uma incógnita total, porque metade dos componentes da suspensão foi substituída há menos de 1 hora. Você não teve tempo de aquecer os pneus de forma gradual, não teve a chance de sentir o nível de aderência do asfalto nas curvas anteriores e sabe que, se aliviar o pé por um único décimo de segundo, o carro estará fora da competição. O silêncio nos boxes da Audi era absoluto enquanto Bortoleto abria sua única volta rápida. Na curva de alta velocidade Copse, o carro oscilou de forma violenta devido ao vento lateral, forçando o piloto a corrigir a trajetória em uma fração de milissegundo.
Qualquer outro piloto estreante teria recuado, mas ele manteve o acelerador totalmente pressionado contra o assoalho do chassi. Sob uma pressão psicológica esmagadora que destruiria o foco de muitos pilotos veteranos, o brasileiro entrou na pista de Silverstone e cravou o tempo necessário para avançar ao segundo estágio da classificação na sua única tentativa disponível. Mas o grande segredo técnico de Business Intelligence não foi apenas o tempo bruto registrado na tabela de tempos. O verdadeiro milagre estratégico e operacional foi que ele conseguiu essa classificação milagrosa sem gastar um jogo extra de composto macio novo, guardando borracha 0 km para a estratégia de corrida no domingo, enquanto quase todo o resto do grid queimou 2 ou até 3 jogos de pneus para conseguir passar de fase com segurança. De acordo com análises técnicas detalhadas de especialistas renomados do portal Grande Prêmio, o que Bortoleto operou naquele momento tenso foi o equivalente exato a correr uma maratona inteira com o tênis rasgado logo no primeiro quilômetro, parar para consertar o equipamento no meio do caminho e ainda assim cruzar a linha de chegada na frente de quem correu o percurso inteiro sem sofrer nenhuma interrupção ou problema. E é exatamente por isso que quando ele cometeu o pequeno deslize na saída da curva 6 durante o segundo estágio e foi ao rádio pedir desculpas aos prantos para o time, a engenharia de pista da Audi reagiu de forma totalmente oposta à cobrança ríspida que muitos esperavam. Eles sabiam perfeitamente que se não fosse pelo milagre operacional que o jovem piloto operou 20 minutos antes com o chassi remendado, a equipe sequer teria o direito de participar daquele estágio decisivo da tarde. Para o grande público leigo que assistia de fora pelas telas de televisão ao redor do mundo, Bortoleto era apenas o vilão culpado pelo fracasso milimétrico de 32 milésimos. Mas lá dentro da garagem fechada, ele era o herói anônimo que havia salvado um investimento corporativo de centenas de milhões de dólares de sofrer um vexame histórico em solo inglês. A leitura rasa e apressada de que o fim de semana havia sido jogado no lixo caiu por terra imediatamente entre os engenheiros-chefes. Porém, o domingo de corrida reservava uma revelação ainda mais incômoda, profunda e técnica sobre o real estado do projeto da Audi para a temporada de 2026. Se o sábado havia evidenciado a força mental do piloto sob condições extremas de estresse, a largada de domingo escancarou uma fraqueza mecânica e estrutural assustadora que a engenharia da montadora alemã tenta esconder do mercado, da mídia e dos seus patrocinadores a todo custo nos bastidores. No momento em que as luzes vermelhas se apagaram na reta principal de Silverstone e a corrida começou de verdade, nos primeiros 200 metros de aceleração bruta, o modelo R26 de Bortoleto simplesmente não tracionou como deveria. O carro patinou de forma violenta na linha de partida, despejando a potência combinada do motor térmico e elétrico de maneira completamente errática e descontrolada no asfalto inglês. Em uma fração de poucos segundos, 5 posições cruciais foram perdidas de uma só vez, antes mesmo da primeira curva. O rádio do piloto brasileiro foi curto, seco e cortante ao descrever o sentimento de frustração da garagem. Isso aqui está uma bagunça completa. Mais uma vez, quem acompanhava apenas as imagens geradas pela transmissão internacional de TV julgou a situação como uma reação lenta ou uma falha de reflexo do jovem estreante. Mas o verdadeiro Business Intelligence da Fórmula 1 exige que olhemos com atenção cirúrgica para o outro lado dos boxes. Nico Hülkenberg, o experiente piloto alemão que comanda a outra Audi do time, largando logo atrás na mesma fila do grid, sofreu exatamente o mesmo defeito mecânico no mesmo milissegundo. O carro idêntico patinou exatamente da mesma forma inaceitável na linha de partida. Dados de relatórios técnicos independentes que circulam de forma restrita nos bastidores do paddock
confirmam o diagnóstico assustador. A unidade de potência desenvolvida pela Audi para a temporada de 2026 carrega uma falha crônica de mapeamento elétrico e gerenciamento de torque nas largadas, que nenhuma atualização de software ou ajuste fino de embreagem conseguiu resolver até agora. O carro é uma verdadeira bomba-relógio operacional no momento da largada. O sistema elétrico tenta despejar a energia acumulada pelas baterias de forma abrupta, superando a capacidade de aderência mecânica dos pneus e gerando uma patinagem destrutiva que arruína a aceleração inicial. Só que, a partir da terceira volta de corrida, quando os pneus finalmente atingiram a temperatura ideal e o ritmo de prova se assentou, algo bizarro e totalmente inesperado começou a aparecer nos gráficos de telemetria interna da equipe Audi. Nas curvas de altíssima velocidade do circuito de Silverstone, onde a aerodinâmica e o chassi são testados ao extremo, Bortoleto passou a registrar velocidades de contorno e tempos de setor impressionantes. Ele batia de frente com o desempenho real dos carros da McLaren e da Ferrari, equipes que brigam constantemente na zona dos 6 primeiros colocados do Campeonato Mundial de Construtores. O ritmo verdadeiro do chassi alemão, que passou meses completamente escondido atrás de falhas mecânicas sequenciais, problemas elétricos e quebras eletrônicas, finalmente deu as caras na pista. O brasileiro estava de forma literal e corajosa, compensando a falta de tração mecânica inicial com uma pilotagem cirúrgica, agressiva e no limite absoluto das leis da física, engolindo os adversários nas sequências de curvas de alta velocidade como Maggots e Beckett's. A engenharia por trás do R26 havia focado todos os seus esforços no desenvolvimento de um conceito aerodinâmico revolucionário na parte inferior do chassi, tentando otimizar o fluxo de ar em alta velocidade para gerar mais efeito solo. Mas de que adianta ter um chassi formidável nas curvas rápidas se o sistema de transmissão e o motor elétrico não conseguem tirar o carro da imobilidade sem patinar? É esse paradoxo de engenharia que os relatórios confidenciais da Audi tentavam esconder a todo custo. Eles sabiam que a fábrica em Neuburg havia subestimado a complexidade do mapeamento do torque nas largadas, criando um carro que é brilhante em movimento, mas extremamente vulnerável no momento crucial em que as luzes se apagam. Na volta 48, o clímax dramático da prova aconteceu em Silverstone, mudando o destino de todos os envolvidos. O líder do campeonato, Max Verstappen, se envolveu em um acidente forte, forçando a direção de prova a colocar o safety car na pista imediatamente para limpar os destroços. Esse acontecimento na pista foi o estopim exato para que a estratégia silenciosa e genial desenhada por Bortoleto na classificação de sábado, funcionasse perfeitamente na prática. Como ele havia poupado heroicamente aquele jogo precioso de pneus macios novos na sua única tentativa salvadora no primeiro estágio da classificação, a engenharia da Audi teve a janela perfeita e a vantagem tática para chamá-lo aos boxes no momento exato. A equipe de mecânicos executou uma troca de pneus impecável e em tempo recorde na parada de boxes, garantindo que o piloto voltasse para o traçado em uma posição extremamente favorável. A corrida acabou terminando de forma monótona sob bandeira amarela, sem que houvesse tempo hábil para um reinício de prova com bandeira verde. Gabriel Bortoleto segurou a posição com maestria e cruzou a linha de chegada em um histórico 8º lugar, somando 4 pontos valiosíssimos para o campeonato de construtores. Esses foram os primeiros pontos conquistados pela equipe Audi desde o Grande Prêmio da Austrália, no início da temporada, quebrando um longo jejum que incomodava a diretoria técnica. No rádio de encerramento da prova, o tom de frustração profunda do sábado deu lugar ao orgulho e ao alívio.
Trabalho excelente de todos. Voltamos a pontuar. E parabéns aos caras que arrumaram o carro depressa no sábado. Dito, o diretor de corridas da equipe, Alan McNish, confirmou a importância monumental do feito em sua entrevista coletiva oficial após a prova, classificando o resultado de 8º lugar como um passo histórico e fundamental para a consolidação e validação de todo o projeto de engenharia de 2026. Mas o dia também deixou uma ferida aberta e um contraste brutal e doloroso dentro da garagem alemã. Enquanto o piloto brasileiro celebrava a zona de pontuação com os mecânicos, Nico Hülkenberg abandonava a pista com uma pane total e catastrófica no sistema de câmbio, o exato mesmo componente mecânico que quase havia eliminado Bortoleto da classificação no dia anterior. 2 carros estruturalmente idênticos na folha de especificações, mas com 2 destinos completamente opostos na linha de chegada. Essa enorme e incômoda discrepância técnica escancara o verdadeiro impacto prático dessa corrida de Silverstone para o futuro do automobilismo brasileiro e mundial na categoria máxima. Silverstone não foi apenas uma corrida comum, composta por altos e baixos previsíveis, ou um simples golpe de sorte isolado com a entrada tardia do safety car no final da prova. Foi o ponto de virada exato, onde Gabriel Bortoleto deixou de ser tratado internamente pela chefia alemã como um jovem piloto contratado apenas para somar quilometragem e ganhar experiência de pista, e passou a ser de forma definitiva a régua técnica oficial usada pela diretoria da Audi para medir o quanto o chassi e o motor deles ainda precisam evoluir para o próximo ano. Ele se transformou no pilar humano que segura todo o projeto do modelo R26 de pé, enquanto a fábrica na Alemanha não consegue entregar um pacote mecânico redondo, robusto e confiável do início ao fim de um fim de semana de corrida. Mas o perigo real dessa dependência extrema da genialidade e da força mental do piloto está localizado logo adiante no calendário mundial da categoria. A próxima etapa do campeonato de Fórmula 1 acontece no lendário, assustador e impiedoso circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica. Para qualquer engenheiro de dados, projetista de dinâmica veicular ou especialista em desempenho mecânico, o traçado de Spa é o pior cenário imaginável para um carro que sofre com problemas graves de mapeamento de torque e falta de tração nas largadas. A saída da primeira curva do circuito belga, a famosa La Source, é uma descida travada, em ângulo fechado e de baixíssima velocidade, que joga os monopostos imediatamente para a compressão brutal e assustadora da Eau Rouge e a longuíssima subida em aceleração total da reta Kemmel. Se a unidade de potência da Audi apresentar a mesma patinagem elétrica nas colinas das Ardenas, a penalidade técnica será impiedosa. Na Fórmula 1 moderna, perder ímpeto na base da Eau Rouge significa subir a reta Kemmel com menos velocidade final, tornando o carro uma presa fácil para qualquer adversário que venha utilizando o sistema de redução de arrasto traseiro. Alan McNish sabe perfeitamente que as planilhas de simulação para a Bélgica indicam um cenário alarmante caso o mapeamento de torque da embreagem não seja completamente modificado nos próximos dias. Por melhor, mais focado e mais talentoso que seja o piloto no cockpit, existe um limite físico claro e intransponível que o talento humano simplesmente não consegue ultrapassar sozinho se a engenharia da fábrica falhar em entregar o equipamento correto. No final das contas, o áudio que a transmissão oficial de televisão cortou de forma conveniente revela o verdadeiro funcionamento das engrenagens políticas, corporativas e técnicas da Fórmula 1 moderna. O erro na curva 6 foi o que o mundo inteiro viu, comentou e julgou de forma precipitada na tela da TV.
A volta única e milagrosa no primeiro estágio com o chassi remendado às pressas foi o que realmente mudou a percepção e o nível de respeito da diretoria alemã nos bastidores sobre quem tem a capacidade real de liderar esse projeto bilionário rumo aos próximos anos. A Fórmula 1 é e sempre será, na sua essência, um esporte de elite composto por camadas invisíveis de dados, onde o resultado bruto impresso na tabela de classificação final raramente conta a história inteira de quem venceu e de quem perdeu de verdade por trás dos boxes fechados. Diante de toda essa análise profunda de telemetria e dos bastidores políticos que foram abafados em Silverstone, fica a grande questão técnica que está dividindo os principais analistas e os fãs de automobilismo nas redes sociais. Esse 8º lugar histórico de Gabriel Bortoleto foi 100% mérito de um piloto genial que superou cada quebra estrutural do carro ponto a ponto com o próprio talento. Ou foi apenas a sorte pura da entrada do safety car no momento ideal, mascarando de forma temporária um projeto da Audi que ainda está muito longe do nível de confiabilidade que a categoria máxima exige de uma montadora? Deixe a sua opinião detalhada aqui embaixo nos comentários. Quero saber de qual lado você fica nessa discussão técnica. E se essa investigação profunda fez sentido para você e te trouxe clareza sobre o paddock, não demole. Se inscreva no canal agora mesmo para não perder os próximos bastidores e ative todas as notificações. Para entender exatamente o que a engenharia alemã da Audi planeja mudar de forma urgente na unidade de potência para tentar sobreviver ao desafio extremo da pista de Spa-Francorchamps na próxima semana, clique nesse vídeo que está aparecendo na sua tela agora mesmo. Aperta nele que eu te vejo lá em alguns segundos. Um grande abraço e até mais.